O Nate começa a conversa dizendo que ela tá muito bonita. E quando ele pede pra ela esperar, ela pergunta por quê. Ele tenta se apresentar, mas ela não quer apertar a mão dele. Ele pergunta se ela não quer apertar a mão dele, e ela fala que não é obrigada a apertar a mão dele. Ele fala que só está tentando conhecê-la e ela pergunta o porquê de tudo isso. E ele fala porque ele achou ela muito bonita. E quando ela pergunta se ele não tem nada melhor para fazer, ele fala que não tem nada melhor do que poder conhecer uma mulher bonita. Em seguida ele fala que o olho dela é muito bonito. Então ela pergunta se ele fala isso para todo mundo. E depois que ela fala que tudo bem, ele pergunta para onde ela vai. E ela fala que não importa e que essa pergunta é muito estranha. Ele pergunta se ele pode pegar o número de telefone dela, mas ela diz que não. Então ele pergunta por que ela é tão rude. Ela responde dizendo que ela não tem a obrigação de dar o número para ele. Ele pergunta se ela está tendo um dia difícil. Ela diz que não e fala que só está incomodada. Ele fala que está parecendo que ela está estressada e que está precisando de uma massagem. Ela pergunta se ele precisa de mais alguma coisa, e ele fala que só do número dela, mas ela mais uma vez diz que não. E como ela dá um bom dia para o Nate também deseja um ótimo dia para ela. E nesse momento ela pergunta se esse carro é dele. E já ele responde dizendo que ela tá vendo a chave do carro na mão dele. E depois que ela diz pra ele que ele tem um carro legal, ele fala pra ela chegar mais perto. Ele pergunta novamente pra onde ela estava indo. E agora ela fala pra ele que estava indo para o final da rua. Ele resolve pedir o número dela novamente. Só então, depois de tudo isso, ela resolve dar o número pra ele. Ele pergunta por que ela não quis dar o número pra ele logo de começo. E ela responde dizendo que pensou melhor e resolveu dar uma chance para ele. Ele pergunta se esse realmente é o número dela. Em seguida fala que vai ligar para ela agora. E depois de conferir que ela realmente deu o número certo, ele pergunta por que ela não tem namorado. E ela responde dizendo que ela não está focando muito nisso agora. E quando ele pergunta o que ela faz, ela fala que é modelo e personal trainer. Ele pergunta se ela quer sair para comer alguma coisa, e ela acaba aceitando sair com o Nate. E dentro do carro, o Nate não perde tempo e fala que ela deveria sair do carro dele porque ele não gosta de interesseira. E depois que ela fala que isso é ridículo, ele fala que ridículo é o comportamento dela. Esse vídeo começa com o Nair Price perguntando para essa garota se está tudo bem. Ela pergunta se ele não está vendo que ela está no telefone. Então ele pede para ela dar uma pausa para poder falar com ele. E quando ele tenta se apresentar para ela, ela fala que esse cordão dele é falso. Ele diz que vai falar com ela rápido, mas ela fala que não está interessada. Então ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala novamente que ela não está interessada. Ele fala que já que ela não quer ir com ele, ela vai ter que ir a pé. Mas agora ela desliga o telefone e pede para ele esperar. Ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele, que ela viu ele entrando. Então ela fala que não sabia que esse carro é dele. Então ele finge que nada aconteceu e pergunta o nome dela. E em seguida fala que é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta por que ela não quis falar com ele. E ela fala que não sabe. Em seguida ele fala para ela que ela foi muito rude com ele. Ela fala que hoje em dia as ruas estão muito perigosas e que ela não costuma falar com estranhos. Então ele pergunta por que ela voltou. E brincando ela fala que ela veio conferir se realmente o cordão dele é falso. Ele fala que é melhor esquecer tudo isso e pergunta para ela se ela quer fazer alguma coisa.
Então ela fala pra ele que eles poderiam sair pra almoçar. Ele fala que seria melhor eles irem para um lugar mais reservado. E fala que eles podem ir pra casa dele e almoçar por lá. E pede pra ela entrar no carro pra eles continuarem conversando. E dentro do carro, depois de pegar o telefone dela, ele liga e pede para ela atender. Em seguida, pede para ela colocar no viva voz. Então ele fala que ela é muito interesseira e pede para ela dar um fora do carro dele. O Nate dá um oi para essa garota e fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. Ela olha para ele e fala que não está interessada. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Então ele dá um bom dia para ela e vai caminhando na direção do carro. Ela pede para ele esperar e fala que quer falar com ele rápido. Ele pergunta o que aconteceu e já ela fala o nome para ele. Ele diz que o nome dele é Nate e que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela vai. E ela diz pra ele que está indo para casa da amiga dela. Ele fala que ela é muito bonita e em seguida fala que ele estava conhecendo o lugar. E pergunta pra ela por que ela não quis falar com ele no começo. Então ela diz pra ele que muitas pessoas tentam conversar com ela na rua. O Nate diz pra ela que ele entende porque realmente ela é muito bonita e em seguida pergunta há quanto tempo ela está namorando. E como ela fala que não tem namorado, o Nate fala que ela acabou de dizer que tinha um namorado. Ela fala que realmente disse isso, mas a verdade é que ela não tem namorado. Ela pergunta se ele quer sair para algum lugar. Ele fala que estava prestes a ligar para um amigo dele. Ele fala que se ela não tiver planos, eles podem ir para algum lugar. E em seguida pede para ela dar uma volta. Ele fala que ela realmente está muito bonita e em seguida pede para ela entrar no carro. Dentro do carro, ele fala pra ela que tá achando que isso não vai funcionar. Ela diz pra ele que eles nem começaram, como ele pode saber que isso não vai funcionar. Ele fala que no começo ela foi muito rude com ele, mas que só foi ver o carro que ela voltou parecendo outra pessoa. Ela fala que só está tendo um dia difícil e que talvez tenha sido rude, mas que ela não mudou e nem nada disso. Então o Nate fala pra ela que talvez ela possa levar ele para um jantar para compensar. Ela pergunta se ele pode repetir porque ela acha que está entendendo errado. E já ele pergunta se ela está precisando de um aparelho auditivo. Ela diz que não, mas que só quer entender o que ele está dizendo. O Nate diz pra ela que ele está achando que ela precisa de um aparelho auditivo. E já ela diz pra ele repetir novamente. E como o Nate fala novamente que ela deveria pagar um jantar pra ele para compensar a forma mal educada que ela falou no começo, ela dá um bom dia pra ele e se retira do carro. Ele fala que com certeza ele vai ter um dia abençoado. E como ela dá um grito e bate a porta do carro, ele fala que essa interesseira está no nível acima.